Eu tenho que continuar porque o Paysandu saiu derrotado na Curuzu na tarde desse domingo. Paysandu 1, Inter de Limeira 2. Um placar ruim para a equipe bicolor, né? Um golpe após os títulos da Copa Norte e da Copa Verde. Ainda está no G8, mas agora vê a aproximação de outras equipes. O Paysandu, que até outras rodadas era o líder da competição, agora cai para a quinta posição, pelo menos até o momento. Foi ultrapassado pela própria Inter de Limeira e precisa se recuperar porque não foi a primeira partida que o Paysandu jogou mal no Campeonato Nacional. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e, gente, a proposta do canal é analisar o futebol paraense. Então, vocês gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, compartilhe com os grupos. Vamos tentar fortalecer esse projeto Bastidores Pará na temporada 2026. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse Paysandu 1, Inter de Limeira 2, o papão do Júnior Rocha. Foi a campo com Gabriel Mesquita no gol, Edilson Castro, Bispo Bonifazzi, Brian Macapá, Henrico Marcinho, Tylon, Pego e Ítalo Carvalho. Uma partida muito ruim da equipe do Paysandu. O Paysandu esteve bem, esteve melhor com o adversário por cerca de 20 minutos. 20, 25 minutos iniciais, o Paysandu conseguiu ser melhor que a equipe adversária, não sofreu defensivamente contra a Inter de Limeira, conseguiu tentar pelo menos produzir, mas não criou chances claras. E esse foi um problema do Paysandu da partida de hoje, foi não criar grandes oportunidades, mas foi uma equipe que finalizou mais, teve mais número de escanteios, ficou mais no campo de ataque, ou seja, campo defensivo da equipe adversária, do que o contrário. Então foi um começo de partida, vamos lá, vamos considerar bom da equipe do Paysandu. Depois as coisas desandaram. E não desandaram porque a Inter de Limeira fez uma partida maravilhosa e foi para cima. Não, mas a Inter de Limeira conseguiu se organizar. O meio-campo da equipe paulista conseguiu entrar mais na partida. Então, a partir do momento que a equipe adversária teve mais a bola, teve um pouco mais de controle, o Paysandu ficou um pouco mais perdido. Porque essa questão do meio-campo foi uma questão muito frágil da equipe do Paysandu. E o Paysandu perde, bem perdido, tá? Bem perdido, porque não jogou, tirando esses 20 minutos que foi melhor com o adversário, uh, jogou nada. Não jogou nada. Não jogou absolutamente nada. Na segunda etapa ainda fica com o jogador a mais, parecia que era 11 contra 11. A Inter de Limeira ainda consegue fazer um segundo gol. E praticamente liquidou a fatura, com um homem a menos. O Paysandu com um homem a mais não conseguia criar. Não conseguia criar em hipótese alguma. Na primeira etapa, temos dois lances polêmicos. O Bispo era para ser expulso, tá? Ele já tinha amarelo. Depois ele segura o atacante da Inter de Limeira da maneira que ele quis. Agarrou, segurou, não foi expulso porque o juiz maneirou. Da mesma maneira que o Leque, jogador da Inter de Limeira, também deveria ter sido expulso numa entrada que ele deu de sola, violenta, no tornozelo. Se estivesse VAR, seria expulso. Ou seja, dos lances polêmicos na partida, uma expulsão não dada, ao meu ver, para o Bispo e uma expulsão não dada para o jogador Leque da Inter de Limeira, ainda na primeira etapa. Bispo, por sinal, jogou muito mal, tá? Foi substituído depois, aos 56 minutos, pelo Yali, mas uma partida muito ruim do Bispo. Fora a questão da expulsão, que ele deveria ser expulso, e ele ia ser expulso por dois lances, sem necessidade, tá? Sem necessidade alguma de ter entrado dessa maneira. No primeiro lance, lá no meio campo, entrando duro no jogador de Limeira, não aconteceu nada naquele lance, tomou cartão amarelo. E no segundo, por saber que tinha cartão amarelo, por saber que seria expulso provavelmente, ele segura assintosamente, agarra, cai em cima do jogador da equipe adversária. Ou seja, ele sabia que ele poderia ser expulso. E a expulsão que seria correta para ele. Só que acabou não sendo expulso, teve sorte, mas foi uma partida bem ruim do zagueiro da equipe do Paysandu, que tomou uma bola nas costas. A Inter de Limeira só não fez seu primeiro gol ainda contra 0x0, porque o Bonifácio conseguiu, no carrinho, conseguiu cortar a bola, a direção da bola. No primeiro tempo ainda, quando o jogo prosseguia 0x0, veio o gol da Inter de Limeira num passe errado, numa saída de bola errada da equipe do Paysandu. A Inter de Limeira foi lá, e na verdade, no final do primeiro não, no início, né? No início do segundo tempo. O gol da Inter de Limeira fazendo 1x0, numa saída errada da equipe do Paysandu. Novamente, o Bispo não foi bem no lance. O centroavante da equipe paulista conseguiu fazer o pivô muito bem, abriu na direita, cruzamento. No primeiro pau, pequena área,
o jogador avança, agride o vazio e acabou fazendo 1-0 para a equipe paulista. E é um gol que a equipe do Paysandu já poderia ter sofrido no final da primeira etapa. Por isso que eu acabei confundindo aqui os lances. Porque no final da primeira etapa, a Inter de Limeira tem um contra-ataque 3-1. E o próprio Leque perdeu o gol. Perdeu o gol numa primeira oportunidade. Gabriel Mesquita salvou aqui do Paysandu. No rebote, sem goleiro, mandou para fora o jogador, o Leque, da Inter de Limeira. Então, assim, a defesa já estava cometendo erros. Não só a defesa, porque esse lance do primeiro tempo, não só as defesas que eu digo, os zagueiros, porque nesse lance específico do contra-ataque, gente, que transição defensiva lenta do Paysandu. Lenta do Paysandu. Primeiro, errou uma bola que não poderia errar, porque estava todo mundo do Paysandu no ataque. Todo mundo no Paysandu no ataque. Erra a bola, erra o passe, sofre contra-ataque e ninguém volta. Ninguém volta praticamente, uma lentidão para voltar. Uma lentidão imensa para voltar. E foi muita sorte. E no primeiro momento, uma grande defesa do Gabriel Mesquita, que a Inter de Limeira não fez 1-0. Só que aí, como a gente disse aqui, no início do segundo tempo, faz 1-0. E esse gol parece que não incomodou a equipe do Paysandu. Porque o Paysandu foi e continuou numa morosidade enorme. Depois o Paysandu teve um jogador a mais, porque o jogador da Inter de Limeira foi expulso, e parecia que era 11 contra 11. Porque é claro que a Inter de Limeira ia se fechar com um jogador a menos vencendo o jogo dentro da Curuzu, mas se tivesse 11 contra 11 também se fecharia da mesma maneira. E cadê o Paysandu? Cadê a vontade de vencer? Não teve. Paysandu não teve vontade de vencer. E a Inter de Limeira fez o segundo gol com um homem a menos. E mereceu a vitória. Um ponto positivo do jogo de hoje, eu acho que é perceber que não é de hoje, alguns jogadores do banco de reservas do Paysandu merecem a titularidade. Ao meu ver, Thalisson e principalmente o Juninho. O gol do Paysandu saiu como? Cruzamento do Thalisson, Juninho de cabeça, fez sem chances para o goleiro. Eu acho que essas duas peças poderiam ser titulares aqui do Paysandu, porque o Tylon, eu não sei porque se sustenta o Tylon como titular da equipe do Paysandu. Não sei. Para mim não tem justificativa. O Ito Carvalho, que é o centroavante que eu gosto, eu acho que o Juninho está no melhor momento que ele. Então, colocaria o Juninho titular, o Ito Carvalho no banco de reservas. Mas o Ítalo, por um passado recente, no próprio começo dele do Paysandu, né, tem alguma justificativa ainda do treinador confiar nele, embora agora questão de momento, para mim o Juninho está um momento muito melhor. Agora o Tylon não. Não sei. Não sei porque é titular da equipe do Paysandu. E o Paysandu precisa, né, de reforços. A gente vem falando aqui que precisa de contratações, precisa de investimento. Ah, ganhou a Copa Norte, ganhou a Copa Verde, muito legal. Mas são competições tecnicamente bem fracas, tá? Muito fracas, muito fracas. Pegou. Gente, o pessoal fica bravo, mas pegou o Lanterna na Copa Verde, o Lanterna da Série C. Na Série D, na Copa Norte, pegou só time da quarta divisão. Então, assim, são competições fracas. Legal, ganhou, tal, entrou pra história, mas Série C é outro nível. Série C é outro nível. E se quiser o acesso, que é o grande objetivo do clube, seria bom investir. Porque um meio campo mais dilacerado, como foi hoje, o Paysandu entrou com Brian Macapá, Henrico e o Marcinho. O Marcinho desse é titular, mas não esteve numa partida. Enquanto o Marcinho não está numa partida, complica um pouco a situação do Paysandu. O Paysandu até pode rever. É porque o Júnior Rocha gosta de jogar nesse 4-3-3. Mas é algo que o Paysandu pode tentar rever. Quem sabe, alguma partida colocar o 4-4-2, um meio campo um pouco mais fortalecido, dando oportunidade para o Lucas Cardoso. Talvez o Lucas Cardoso junto com o Marcinho, né? Para não sobrecarregar tanto o Marcinho, porque a equipe adversária vê 4-3-3. Quem que é o articulador? Marcinho. Muitas vezes colam dois nele. Então, se é um Lucas Cardoso, você consegue, com treinamento, cruzamento, você consegue dificultar um pouquinho o sistema defensivo do adversário. E essa é a ideia, você sempre dificultar o sistema defensivo adversário para você chegar ao seu gol. Então, é uma possibilidade. Porém, o Paysandu precisa de contratação. Porque não jogou o Caio Melo, o Paysandu sentiu muito. Sentiu aquela transição ofensiva, sentiu aquele passe, sentiu aquela aproximação com o próprio Marcinho, aquela aproximação perto da área, junto com os atacantes. Né? Então você fazer um meio campo com o Brian Macapá e o Henrico, você cai em qualidade. Você acaba caindo em qualidade. No último lance, o Brian Macapá teve a oportunidade de, pelo menos, mandar a bola para a área para ver o que acontecia. Era o último lance, de terminar o jogo, 52 do segundo tempo, ele manda na perna do jogador da Inter de Limeira.
sabe? Eu não tô falando que é um mau jogador, que não tem futuro. Tanto o Henrique quanto o Brian, na casa dos 20 anos, tem todo o futuro pela frente. Mas o principal é o Paysandu. E ao meu ver, o Paysandu precisa realmente de fazer algumas contratações, não só nesse sentido de meio campo. Não só no sentido de meio campo. Ataque também, principalmente pontas. Eu acho que não em relação ao centroavante, a gente está bem servido com o Juninho e o Vitor Carvalho, mas em relação a pontas, pelo menos um ou dois pontas de maior qualidade precisa, né? E o Paysandu precisa agora o quê? Colocar mais qualidade na equipe. E o que, ponto positivo para mim, como eu disse, é só a questão de entender que o Tylon e o Vitor Carvalho hoje não justificam um time titular. Juninho e o Thalisson mais. Principalmente, como eu disse, o Juninho. Porque foi de uma apatia enorme. Uma apatia enorme. Não entender a importância do confronto, não entender que vocês estão no Campeonato Brasileiro, que o Paysandu precisa desse acesso de qualquer maneira, jogando dentro de casa, jogando sobre os seus domínios, perdendo o jogo, tendo um jogador a mais e uma apatia. Não conseguia criar. O Paysandu era ligação direta. Não conseguia criar em nenhum momento. Era bola para os laterais, principalmente para o lado direito, pelo Edilson, que não fez uma boa partida. Tentar algo. Mas é muito pouco. É muito pouco jogando dentro de casa e não tendo uma variação, não tendo uma oportunidade de tentar enrolar a defesa adversária, tentar colocar um pouco mais de pressão que eu digo em termos de qualidade. Não teve nem qualidade e nem intensidade. Então foi o Paysandu que, para mim, deixou a desejar na partida e agora vai ter que se recuperar. Só tem o Campeonato Brasileiro para pensar, é um jogo por semana, então assim, um calendário bem tranquilo, bem calmo, mercado de transferências para contratar tá aí, então olha lá. Então dá, com certeza, para classificar no G8 e brigar por essa vaga na Série B. Mas precisa acrescentar um pouco mais de qualidade e precisa de atitude. Tá? Não só qualidade, como atitude, porque hoje não teve, hoje perdeu de uma maneira merecida, em vez de primeira foi mais fatal, foi mais objetiva, conseguiu vencer o jogo, e o Paysandu, na sua apatia, não conseguiu. Destaque negativo também para o gramado, e a gente sempre vai falar nos nossos vídeos do gramado da Curuzu, que é uma coisa horrorosa, uma coisa horrível, uma coisa que não fica mancha até a instituição, né? Porque um clube como o Paysandu, o pessoal vai ver, vamos ver o jogo do Paysandu, vai jogar na Curuzu. Já tem uma mística em relação ao Curuzu, uma mística positiva, tá? Em termos de cenário nacional. Olha, Paysandu na Curuzu, é caldeirão, é pressão, e é. Mas o cara olha aquele gramado, gente. E para um time que costuma ser mais técnico que o Paysandu, que os seus rivais, ou pelo menos da maioria deles, da Série C, quem é prejudicado é o Paysandu. E o gramado é horroroso, e eu acho que eu vou fazer vídeo aqui até o final do ano falando que esse gramado é horroroso, porque eu acho que não vai ter reparação, não vão arrumar, e vai ser isso. Eu acho que vai ser isso até o final do ano. É isso, amigos. Paysandu cai no Campeonato Brasileiro da Série C. 2-1 para o Inter de Limeira na Curuzu. De novo, perdendo pontos dentro de casa, dentro dos seus domínios. Não pode acontecer numa competição dessa. Ainda mais chegar no quadrangular. Os 3 jogos dentro de casa são decisivos para conseguir o acesso. O Paysandu vem vacilando muito. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se inscrevam aqui no canal. Um abraço e até o próximo.